viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. Podemos sentar, meus irmãos, para a nossa catequese de hoje. Então, nós começamos a catequese sobre a terceira parte do credo, que é a parte dedicada ao Divino Espírito Santo. E no último domingo, nós começamos a tratar do tema da Santa Igreja. Creio na Igreja Católica. E vamos começar esse tema hoje, continuar esse tema hoje, tratando de a Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, são várias comparações, figuras que nós usamos para entender o que é a Santa Igreja de Nosso Senhor. São Paulo diz na carta a Tito: Jesus Cristo entregou-se por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, de purificar e constituir um povo de sua exclusiva posse. Então, São Paulo já fala aqui que Jesus, ele nos resgatou para fazer de nós o seu povo. E São Pedro também fala, na sua primeira carta, 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, ou seja, um povo conquistado por Jesus. No Antigo Testamento, como nós já aprendemos, Deus tinha formado para si um povo. Isso condiz com a nossa condição humana de sermos animais sociais ou animais políticos. O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. A gente nasce no mundo já dependendo, como fruto do amor do nosso pai e da nossa mãe, e por isso dentro de uma família. E através da família somos educados para ser introduzidos na grande sociedade. E a gente sabe que a nossa família não é autossuficiente. A nossa família precisa de serviços de outra família e de outra família. Assim formamos o bairro, a cidade, o país. Nós dependemos da sociedade para alcançarmos a nossa plenitude. A mesma coisa na vida espiritual. Nós precisamos da igreja para poder nos realizar na fé. E é da igreja que nós recebemos a fé, o evangelho. Então, entra-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, para que em Cristo os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo judeu, que estava unido por laços de raça. Interessante que pela lei de Moisés, eles nem podiam casar com pessoas de outros povos, para não ter o perigo de serem contaminados pelos pagãos, pelo paganismo. Então, no Antigo Testamento era assim. Agora não. No Novo Testamento não é uma unidade por raça e por sangue, mas é pela fé. Por isso o povo de Deus é formado por todas as línguas, raças, nações. E é interessante quando você, por exemplo, faz a experiência de ir à igreja num outro país, por exemplo. Lá é outro país, outra cultura, outra língua, mas é a mesma igreja católica. A gente se sente em casa. Isso é muito bonito. A nossa fé é uma só, a nossa igreja é uma só. Então nós somos todos um único povo de Deus. E a igreja também, ela é o corpo de Cristo. Essa comparação, ela é bíblica. É o apóstolo São Paulo que fala: vós sois o corpo de Cristo, membros uns dos outros, e Cristo é a cabeça. É chamado corpo místico, o corpo misterioso de Cristo. Pelo Espírito Santo e por sua atuação nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, Cristo morto e ressuscitado constitui como seu corpo a comunidade dos fiéis. Então, nosso Senhor, ele nos une consigo. Ele é a cabeça, nós somos os membros, ele nos reúne consigo através do Espírito Santo que ele derrama pela graça em nossos corações. Então, o Espírito Santo que nos é dado é que nos une todos em Cristo. Formamos um só corpo. Na unidade deste corpo, existe a diversidade de membros e funções, mas todos os membros estão unidos uns aos outros, particularmente àqueles que sofrem, aos pobres e aos perseguidos. Ou seja, meus irmãos, assim como no nosso corpo nós temos uma diversidade de membros e funções, né? O coração tem uma função, o pulmão tem outra função, o braço tem uma função, o pé tem outra função. Assim é a mesma coisa. Na igreja nós somos pessoas diferentes,
que temos dons diferentes, mas somos todos um só corpo, e cada qual deve participar um do outro. E é interessante também que a igreja ela é hierárquica. É o povo de Deus, é o corpo de Cristo, mas nós temos o Papa, temos os bispos, os sacerdotes, os diáconos, que são o clero, e temos depois todo o povo de Deus. Então existe uma hierarquia que fundamenta essa diversidade de funções. E isso gera também uma solidariedade entre nós. Como nós somos todos membros, que somos um corpo só, nós devemos ser solidários uns com os outros, especialmente com aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão adoentados. É igual ao nosso corpo, né? Se eu estou com dor de dente, dá febre, eu fico desanimado. Por quê? O corpo todo sofre junto. Então, a mesma coisa, se tem um membro da igreja que está sofrendo, está doente, está passando necessidade, então temos que ser solidários uns com os outros, mas especialmente com aqueles que mais necessitam da nossa solidariedade. A igreja é esse corpo, cuja cabeça é Cristo, ela vive de Cristo, em Cristo e para Cristo. E Cristo vive com a igreja e vive na igreja. Há uma unidade. A igreja também, ela é chamada de esposa de Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nosso Senhor que nos amou e deu a vida para nos salvar. Ele deu a vida pela sua igreja. Ele a purificou pelo seu sangue e fez dela a mãe fecunda de todos os seus filhos. Nós falamos, não é? A Santa Mãe Igreja. A igreja é a nossa mãe. Por que ela é nossa mãe? Porque é através da igreja que nós nascemos para Deus. Eu quero batizar meu filho. O batizado é o nascimento para Deus. Ele acontece onde? Na igreja e pela igreja. Porque Jesus realiza esse sacramento pelo poder do Espírito Santo através do sacramento da igreja, onde há o batismo. Perceberam? Então, por isso que a igreja é a nossa mãe. Também a igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito é como que a alma do corpo místico, princípio da sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza dos seus dons e carismas. Assim como o nosso corpo, ele é um organismo tão complexo, com tantas partes diferentes, mas nós somos uma pessoa só, porque a alma mantém tudo isso unido. Nós sermos membros tão diversos, tão diferentes, nos faz ser uma igreja só, porque é o mesmo Espírito Santo que nos une todos uns com os outros. Assim, a igreja universal, católica, infelizmente o pessoal rouba nossos nomes, né? Esse nome aqui é nosso, tá? Porque universal em grego quer dizer católico. Então, a igreja católica, nós, que somos a igreja universal espalhada por todo o universo, ela aparece como um povo que vai buscar a sua unidade na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja ela nos une ao mistério do Deus uno e trino. E o próprio mistério de Deus uno e trino é o modelo da igreja, que embora formada por pessoas tão diversas, ela é uma só igreja, um só povo de Deus, um só corpo de Cristo. Meus amados irmãos, fiquemos todos de pé para o hino de entrada da Santa Missa.